Olá, pessoal! Nesta aula, vamos ver um pouco sobre quem formou a nossa população, como foi estruturada a nossa sociedade. Para isso, nesse pouco espaço de tempo, a gente vai falar as características, quem são, como se originou toda essa massa populacional que temos hoje, a partir de quê? Então, seguindo esses passos, a gente vai entender um pouco sobre conceitos que hoje são essenciais para dizermos o povo brasileiro é um povo que tem características próprias e diferentes com relação aos outros. Então, vejamos lá. A população brasileira, ela tem características primordiais de uma tríade populacional. Toda essa tríade contribuiu decisivamente para que nós sejamos hoje o que somos. Então, os povos nativos, os povos europeus, os povos africanos compõem esse grupo primordial ou esse grupo inicial que a partir dele se dá essa formação do povo brasileiro. Agora, algumas outras características são importantes para a gente entender como a relação desses povos foi influenciada. Vejam só, os povos nativos já estavam aqui, os indígenas, eles já estavam aqui e ocupavam parte do território. Essa ocupação, que antes era predominantemente indígena ou nativa, ela passa por uma modificação com a chegada e o contato com os povos europeus. Então, num primeiro momento, a nossa formação é a formação do povo. Nesse território onde hoje compreende o Brasil, ela se dá através dos povos nativos, dos indígenas que aqui habitavam. Logo em seguida, ali a partir de 1500, no comecinho do século XVI, final do século XV, começo do século XVI, os povos europeus se estabelecem. Então, esse estabelecimento trouxe já uma forma de modificação daquele modo de vida que já existia. Então, os povos nativos tinham sua própria cultura, seu próprio modo de vida. E quando os povos europeus chegam aqui, eles percebem a diferença e passam a tratar esses povos nativos como povos subjugados, ou seja, povos que dependiam desses europeus para a manutenção da sua vida aqui nesse espaço. Então, um desses modos de subjugar os povos nativos foi quando eles estabeleceram aqui no território onde hoje compreende-se o Brasil, a empresa açucareira. Então, professor, o que seria essa empresa açucareira? A empresa açucareira, pessoal, é o momento em que aqui começa a se produzir o açúcar que vem das plantações de cana. Então, os povos europeus chegam, eles num primeiro momento vão fazer trocas com os povos nativos, depois eles vão subjugar esses povos para extrair a riqueza do território, levar para a Europa, mas depois eles perceberam que poderiam aqui estabelecer um modo de produção que garantiria também recursos para a sua existência, para o seu comércio, né? Então, para isso acontecer, isso dar certo, eles precisavam do trabalho tanto dos nativos e trouxeram os povos africanos. Então, é por isso que, num primeiro momento, nós falamos que a formação
essencial do povo brasileiro se dá a partir da tríade dessa mistura ou dessa interlocução entre esses três povos. Mas isso não quer dizer, e a gente vai ver mais à frente, que outros povos não tenham contribuído com a sua cultura, com as suas características para a formação do nosso povo. Então, quando a gente vai falar sobre quem nos formou, quem formou a população brasileira, é essencial a gente debater ou trazer essa historicidade, esse ponto cronológico que nos mostra que por onde é que começou essas relações sociais, certo? Então, nesse slide aqui, eu quis trazer para vocês uma observação. Quando a gente fala povos nativos, povos indígenas, a gente está falando de quem? Dos tupinambás? A gente está falando dos povos tupis? São inúmeros povos que habitaram aqui ou que estavam aqui no Brasil, nesse território que se tornaria o Brasil, há muito tempo. Então, esses povos que estão ocupando o espaço territorial há mais de 12 mil anos que se tem registro, eles ocupavam boa parte do litoral e eram povos variados em línguas, costumes, gostos, tratos. Então, quando os europeus chegam, eles não encontram um povo apenas. Os povos nativos, ele encontra um povo. Não, ele encontra vários povos. A gente pode citar, por exemplo, que a etnia mais numerosa era dos tupis-guaranis. Então, mas não só existiam os tupis-guaranis. Existiam os tupinambás, os caetés, mas a gente está nesse momento observando que os povos que tiveram os primeiros contatos com esses europeus foram esses que estavam na costa litorânea do nosso país. Porque quando os europeus vinham de barcos, era onde eles primeiro desembarcavam. Então é importante a gente frisar isso, para não ficar na nossa mente que se tratava de um povo apenas. Eram vários povos com costumes, gostos, crenças diferentes. Então, tudo isso influenciou para que os povos europeus pudessem ir observando qual seria a forma de dominação mais eficiente. Então, quem eram ou quais foram esses povos europeus que a gente tanto fala? A gente já viu que os povos nativos são os indígenas que aqui viviam, né? Então, nesse momento, a gente vai pensar qual o primeiro grupo europeu aportou no Brasil. Olha, se nós pensarmos, os povos europeus que aqui chegaram foram variados. Como assim, professora? Eu pensava que só os povos portugueses tivessem aqui chegado. Não. Os povos portugueses, os portugueses, eles tiveram grande importância porque foi através dele que se deu o processo de colonização e de administração do território. Mas não quer dizer que antes, até mesmo da chegada deles, outros povos aqui já não tinham se estabelecido. Por exemplo, os espanhóis, por exemplo, há registros de que os espanhóis passaram pela costa litorânea do território em que hoje é o Brasil, mas não se estabeleceram, não reclamaram para si o território. Por isso que quando a gente estuda a colonização ou sobre a formação do nosso povo, a gente fala tanto sobre essa tríade português, nativo e africano, porque foram os povos que decisivamente colonizaram, administraram,
no caso os portugueses, né, administraram o território até a sua independência, lá em 1822. Mas nesse momento a gente vai falar sobre esses povos europeus. Eu até trouxe uma imagem aqui de mulheres com roupas típicas portuguesas para a gente mostrar um pouquinho dessa característica desse povo que dominou e administrou o nosso país, antes mesmo de ser um país. Então, o primeiro grupo de europeus que administrou esse território foram os portugueses. Eles, através das viagens marítimas, que queriam expandir território, comércio, a fé católica, eles firmaram-se e extraíram as riquezas aqui do território onde hoje é o Brasil durante muito tempo. Então, a história do Brasil enquanto colônia, império, ela depende dessa relação que se estabeleceu com a chegada desses povos. Outros povos foram importantes aqui para o nosso país. Por exemplo, os africanos. Os povos africanos, como nós sabemos, eles foram trazidos para serem escravizados nas Américas e no Brasil a sua influência foi decisiva, não apenas para a cultura, mas também em outras áreas. Durante muito tempo não foi se passado sobre a influência desses povos, a importância da influência desses povos na nossa formação. Então, na nossa formação, só havia uma predisposição para se falar de como era importante os nossos traços nativos, os nossos traços portugueses, e excluindo essa figura e da sua importância. Então, o povo africano, quando chega aqui na condição de escravizado, lá no século XVI, ele vem trazendo suas crenças, vem trazendo sua cultura, e tudo isso vai contribuir para o que hoje é o povo brasileiro. Então, dessa maneira, é importante a gente saber que tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista colonial, esses povos, do ponto de vista cultural, esses povos foram importantíssimos para sermos hoje quem somos. Então, enquanto os portugueses destacam-se pela sua administração, os povos africanos e os nativos destacam-se porque foi através deles que muitos traços da nossa cultura foi ampliado, teve sua forma de adaptação aqui na colônia modificada e trazendo um traço novo para a gente. Então, o povo brasileiro, ele depende dessas características. Então, quando a gente vai ver a nossa formação no século XIX, no século XX, a gente ali já estava se constituindo enquanto nação, a gente vê que outros povos, em decorrências de problemas no continente europeu, chegam para o Brasil. Então, italianos, alemães, poloneses, japoneses, eslavos e tantos outros contribuíram em determinado momento não apenas para a economia, porque se vocês observarem nessa imagem de Tarsila do Amaral, existem pessoas da mais variada feição e característica. E atrás a gente vê a representação de chaminés. De chaminés de quê? De fábricas. Nesse momento está tendo-se uma nova, no século XX, um novo passo em mudança da economia, da forma como a economia estava estruturada. Então, com a chegada das fábricas, esses imigrantes que vinham
fugindo da fome, dos horrores, da guerra, eles vinham para contribuir, não para a economia, para as indústrias, esse avanço industrial, mas eles também contribuíram com a nossa cultura. Então, tem bairros na região sudeste, por exemplo, do Brasil, na região sul, que são dedicados a esses povos, alguns desses povos. O bairro da Liberdade em São Paulo, por exemplo, que é um reduto de japonês. No sul do Brasil, a gente encontra traços da colonização alemã e polonesa, eslava, de forma muito evidente. Então, preste bem atenção aí, pessoal. Quando eu falo que a formação do nosso povo se deu através dessa mistura, através dessa relação social entre os diferentes povos, eu estou querendo dizer que num primeiro momento, em alguns momentos, foi de exploração. A gente tem que ver que eles não vieram porque aqui era o melhor lugar. Eles vieram porque estavam fugindo de condições adversas, ruins nos seus lugares de origem, e mesmo assim aqui ainda chegaram a cumprir jornadas de trabalho excessivas. Então, é bom a gente salientar isso e observar que a nossa formação se deu lá desde o início, através de muita luta, através de muita reivindicação contra a exploração do trabalho por parte dos grupos dominantes. Então, a nossa formação cultural, assim como a nossa formação econômica, política, ela se deu também através dessa relação étnica do povo. A gente já viu, né, que ela é vasta e diversa, bem diversificada. Então, os nossos hábitos culturais, assim como os elementos que influenciaram esse nosso modo de ver a cultura ou de fazer cultura, tem traços ligados aos povos indígenas, africanos, portugueses, espanhóis, italianos. Se você observar, por exemplo, a pizza lá no estado de São Paulo, a pizza que na verdade é consumida em todo o país, ela é um traço que chega com a imigração dos povos italianos. Então, observem, eles vêm para contribuir com um traço da nossa formação, que seria a formação econômica, mas acabam contribuindo com outras formas de vida. Então, isso é interessante a gente optar. Por isso, a gente tem que falar sobre o mito das três raças. Lá aquele que eu falei, lembra? Falei sobre o nativo, o indígena, o europeu e o africano. Ah, professora, no caso você está dizendo que essa colonização, essa miscigenação foi algo ruim? Não. Eu estou querendo dizer o seguinte, que infelizmente, ainda hoje, se tem a ideia, ou se quer passar uma ideia de que porque fomos colonizados e teve essa mistura, há uma igualdade entre os povos. E a gente sabe que não, que na verdade é o senso comum que dividiu a espécie humana entre brancos, negros, amarelos e etc. A gente sabe disso. Por quê? Porque essa divisão contribuiu para que uns grupos pudessem justificar o domínio sobre os outros. Então, primeiro de tudo, não o termo raça, do ponto de vista da biologia, não existe. Não existe. Mas no termo social, isso existe, esse termo existe. Porque quando você vai observar, socialmente os grupos humanos, eles são divididos através de características que cada um se identifica. Então, quando a gente fala que isso foi um traço positivo, essa relação entre esses três povos, a gente esquece de falar que foi uma relação feita através de muita dominação, de muita exploração, de muita subjugação de um povo com relação a outros. Então,
é importante a gente saber que ao longo do tempo a nossa formação, ou quem formou o nosso povo brasileiro, ele teve essa diferenciação nos espaços que até hoje a gente sente na gênese das nossas mazelas sociais. Então isso é muito importante. A charge, ela vai retratar aí para vocês de forma irônica um pouco dessa desigualdade social que se deu ou se dá aqui no nosso país através dessa mistura racial feita de forma desigual. Então, olhar a formação do povo brasileiro, sabendo que o que vemos hoje, muitas mazelas da nossa sociedade, na atualidade, tem sua gênese lá no início, através desse processo de relação entre os povos, é importante, certo? Então, é isso, pessoal. Eu agradeço a vocês pela atenção, desejo uma boa aula e nos encontramos num próximo momento.